Minha irmãzinha amava Barbies. Um dia, eu a encontrei no banheiro com todas as suas Barbies, fazendo-as flutuar de barriga para baixo na banheira. Achei aquilo bem estranho e perguntei para ela o que ela estava fazendo. Foi aí que ela me deu a resposta mais bizarra que eu já escutei. Ela disse: "O homem no guarda-roupas me disse que se eu não fizesse isso, seria a minha vez de nadar de barriga para baixo." Houve um alerta de tornado nos últimos 3 dias. Mas eu não acho que o que está lá fora seja um tornado. Minha família se mudou para os Estados Unidos há 9 anos e eu moro em uma área propensa a tornados. É comum receber alertas, o incomum é que durem 3 dias. Cheguei do trabalho e me joguei no sofá para descansar, quando fui interrompida por minha TV e telefone tocando com um alerta de tornado. Levantei do sofá e levei meu cachorro e meu jantar para o porão abaixo da casa. Desci os degraus e eu sabia que a energia não duraria muito. Então comecei a aquecer o gerador. Depois disso, verifiquei 2 vezes se tinha água e comida antes de me sentar na minha velha cadeira que tinha deixado lá e liguei o rádio. Achei que conseguiria pelo menos meia hora de sinal de rádio antes que fosse distorcido e levado pela tempestade. De repente, o rádio emitiu um alerta meteorológico de emergência que dizia: "Os residentes são aconselhados a ficar dentro de casa ou em um porão e fechar todas as janelas. Também são aconselhados a trancar todas as portas, barricar as entradas dos porões e a não atender a qualquer pedido de ajuda ou pedido de entrada até um sinal oficial. Fique seguro e boa sorte." O rádio desligou no momento em que a chuva começou a cair. Já passei por várias tempestades e tornados, mas nunca na minha vida me disseram para trancar minhas portas ou não atender a qualquer pedido de ajuda ou pedido de entrada. Aquilo foi estranho. Acabei adormecendo e fui acordada por volta das 3 da manhã com a Mel latindo e rosnando na porta do porão. Ela nunca latiu em tempestades, apenas para pessoas na porta ou outros cães. Subi as escadas e encostei a orelha na porta do porão, mas só ouvi a chuva e trovões. Foi estranho, o tornado já deveria ter passado, mas ainda não recebemos um sinal oficial. Quando eu estava prestes a voltar para minha cadeira, eu ouvi o rangido da minha porta da frente se abrindo. Eu esqueci de trancá-la. Mel começou a latir mais alto e depois a casa ficou em um silêncio por um momento. Aproveitei esse tempo para colocar uma tábua de madeira entre as maçanetas, tornando quase impossível abrir a porta por fora. Mas então eu ouvi passos. Eles rondavam minha casa. Era difícil identificar onde eles estavam e meu pânico só aumentava. Apaguei a luz do porão que havia deixado acesa. Mel tinha se acalmado, mas ainda estava rosnando. Foi então que eu notei que os passos haviam parado. E aí houve a batida. Um estrondo sobre a porta do meu porão, batendo e batendo contra ela. Eu sabia que não podia deixar entrar quem quer que fosse. Deve ter sido sobre isso que o rádio havia avisado. Gritei para que a pessoa saísse da minha casa imediatamente. Então, as batidas na minha porta pararam. Tudo ficou quieto por alguns minutos, mas o silêncio foi quebrado quando ele falou: "Você precisa me deixar entrar. É muito perigoso aqui fora. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar." Fiquei perplexa. Parecia a voz do meu irmão, mas eu não o via há anos. Ele nem sabia onde eu morava. Eu sabia que não era meu irmão, mas outra coisa. E ainda assim eu respondi: "João?" Ele respondeu implorando para que eu deixasse-o entrar e que precisava me ver. Mas a voz mudou e eu sabia que não poderia abrir. Ele então disse que era perigoso lá fora e que a tempestade estava forte. Por fim, ele gritou frustrado, pedindo-me para deixá-lo entrar e começou a bater na porta novamente. Bateu por um tempo e depois ficou quieto por algumas horas. A tempestade continuou, aparentemente sem um tornado. No entanto, fiquei surpresa ao ouvir meu rádio ligar, dizendo que o alerta meteorológico de emergência estava cancelado e que os residentes estavam aconselhados a deixar seus porões para proteger as propriedades, mas percebi que a transmissão parecia diferente. Além disso, eu ainda podia ouvir a chuva e trovões acima de mim. Embora eu não tenha respondido a mensagem, meu rádio continuou a dizer que eu poderia sair. 3 dias se passaram sem que a tempestade acabasse ou meu rádio falhasse. Essa coisa, seja lá o que for, ainda está por aí, ocasionalmente batendo na minha porta para me lembrar. Isso é tudo por enquanto, mas vou atualizando vocês se eu conseguir. Até lá, me desejem sorte. Se você ouvir alguém te chamando e não tiver ninguém, não responda. Era uma noite fria e sombria e eu estava sozinha em casa assistindo a um filme de terror. De repente, ouvi alguém chamar meu nome. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Aquela sensação de medo começou a me invadir. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Mais uma vez, ouvi alguém chamar meu nome. Dessa vez,
parecia estar ainda mais próximo de mim. Eu comecei a ficar desesperada, sentindo que algo terrível iria acontecer. Me tranquei no meu quarto e comecei a pesquisar na internet sobre o assunto. Foi quando eu achei um site com uma teoria bizarra sobre isso. Essa teoria dizia que quando ouvimos alguém chamar nosso nome, na verdade, somos nós mesmos de outra dimensão tentando se comunicar com o eu dessa dimensão. Isso porque nessa dimensão paralela, algo terrível aconteceu com você ou com alguém que você ama. E o você da outra dimensão sabe que também vai acontecer aqui e está tentando te avisar. Eu achei tudo aquilo muito bizarro e não conseguia acreditar, mas não conseguia ignorar a sensação de medo que começou a me consumir. Rolei um pouco mais da página e encontrei um grande banner vermelho bem destacado que dizia: "E o mais importante, se você ouvir alguém te chamando e não tiver ninguém, não responda." Isso porque dizem que quando você responde ao chamado, as forças malignas da outra dimensão conseguem chegar até você, nessa realidade em que vivemos. E a partir daí, coisas muito ruins podem te acontecer. Eu estava apavorada, fechei meu notebook e a noite seguiu. De repente, tudo ficou escuro. Tentei ligar a luz, mas não funcionou. Eu comecei a correr pela casa, procurando uma saída, mas as portas e janelas estavam bloqueadas. Eu estava presa. Foi então que ouvi alguém chamar meu nome novamente. Dessa vez, parecia estar vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Eu sabia que não podia responder, mas eu estava aterrorizada e comecei a gritar e chorar de medo. Mas então aconteceu algo ainda mais assustador. Parecia que o que quer que fosse aquilo tinha me atingido. Eu vi minha mão começar a mudar, ficando sem cor e distorcida. Eu tentei me livrar dela, mas ela não parava de mudar. De repente, eu desmaiei. Eu não lembro de mais nada que aconteceu, mas acordei em meu quarto, suada e ofegante. Não sei se algo me salvou, mas sei que aquilo não foi um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Nunca mais voltei a escutar aquela voz. Eu não sei se acredito na teoria da outra dimensão, mas sei que algo muito estranho aconteceu naquela noite. E sinto que se eu escutar alguém chamar meu nome de novo, algo realmente terrível irá acontecer. Você já escutou alguém chamar seu nome, mas não havia ninguém? Quando eu era criança, entrei no meu quarto e dei de cara com uma menina japonesa usando colã de balé preto com listras laranjas. Ela estava parada em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Olhei para trás e quando olhei de novo para a menina, ela tinha sumido. Gritei e saí correndo do quarto para contar para minha mãe. Ela tentou me acalmar e disse que aquilo era coisa da minha cabeça. Alguns anos depois, minha mãe me confessou que, antes de eu nascer, ela dava aulas de balé naquele cômodo e o uniforme preto e laranja era de uma menininha que tinha sido aluna dela e tinha falecido.